Olá, como você está? Espero que esteja bem e em paz. Aqui nós estamos em mais um Café com Jesus. Gênesis 37, a bola da vez, leitura e reflexão bíblica. Bora lá? Gênesis 37. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Eu procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse perto, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue e joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando para os seus irmãos, disse: O jovem não está lá, para onde eu irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: Achamos isso, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Gênesis 37. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Agora nós pedimos a direção, o esclarecimento, o discernimento do Teu Santo Espírito para refletirmos sobre a Tua palavra lida, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, gente.
Gênesis 37. Agora esse capítulo, então, ele sai da narrativa focada em Jacó, que agora é Israel, para iniciar uma longa e providencial história de José. O contexto e o favoritismo aqui nos primeiros 4 versículos, nós temos aqui o cenário, né? Jacó então habita na terra de Canaã, onde seu pai havia sido forasteiro. A tensão inicial ali é que José, aos 17 anos, pastoreia os rebanhos e traz ao pai más notícias sobre o comportamento ali dos seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa. Só não se menciona ali os filhos de Lia no versículo 2, se você prestou atenção. O texto relata então que José estava pastoreando com os filhos das concubinas, Bila e Zilpa, que eram Dan, Naftali, Gad e Azer. Os filhos de Lia, que eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, eram os mais velhos e possivelmente eles tinham ali também maior autonomia, liderando outros grupos de rebanhos em regiões diferentes. Então, por isso que não é citado. E designar o jovem José, né, filho da esposa amada de Raquel, para trabalhar junto aos filhos das concubinas, que tinham ali um status social, digamos assim, ligeiramente inferior na dinâmica da época, e ainda assim trazer um relatório, né, deles para o pai, criou um atrito direto ali, e José atuava quase que como um fiscal ali de Jacó, no meio dos seus meio-irmãos, né, até redundância nesse sentido. E aí tem a questão da túnica, por quê? Israel, Jacó, né, ama José mais do que os outros filhos, isso é claro, por ter nascido na sua velhice e da Raquel mesmo, que era quem Jacó ou Israel gostava, né, amava mesmo. Então ele demonstra esse favoritismo, presenteando José com uma túnica, como diz o texto, ricamente enfeitada, no versículo 3. E essa túnica aí, ricamente enfeitada, o que quer dizer, né? É uma túnica longa, cujas mangas elas iam até os pulsos e até a barra dos tornozelos, então ela é bem comprida. E o que acontece nesse sentido? Naquela cultura, gente, os pastores ali, os trabalhadores braçais, eles usavam túnicas diferentes, túnicas curtas, acima do joelho e sem mangas. Por quê? Para permitir a liberdade de movimento no trabalho pesado. Então, dar uma túnica longa para José era uma declaração pública de Jacó. Olha, vocês, meus filhos aqui, o Jacó, o José é o administrador e ele está isento aqui do trabalho braçal. Então, era um sinal claro aqui de nobreza, de realeza e, teologicamente falando, indicava que Jacó estava transferindo o direito de primogenitura que nós vimos que pertencia a Ruben, mas que foi perdido ali por aquele pecado ali que nós já conversamos em Gênesis 35, foi transferido para José. Bem, a reação dos irmãos ali a gente vai ver, né? O problema é que estava a bola cheia ali do José, né? Do Zé. O favoritismo, então, do pai e mais a questão de José gera um ódio profundo nos irmãos a ponto de não conseguirem mais lhe falar amigavelmente. E olha só, a espiral do ódio e dos ciúmes, ali a gente vê no versículo 4 e seguintes, que o texto vai construindo uma anatomia assim perfeita de como uma família vai se desintegrando aos poucos. A gente vê que o ódio dos irmãos, ele não surgiu do nada, foi uma escalada ali que foi em etapas. Vamos dizer primeiro ali no versículo 2, o que é? Ressentimento moral. Por quê? Porque José era o fiscal ali de Jacó, o fiscal de Israel, trazia más notícias sobre eles para o pai. Depois nós temos o quê? A inveja ali familiar, né? A inveja institucional, a gente pode dizer assim, em que o pai demonstra esse favoritismo de modo explícito e dá a José o símbolo da primogenitura. E o texto diz que eles já não conseguiam mais lhe falar amigavelmente. Isso é muito dolorido dentro de uma família, né? E aí também tem a ofensa da subordinação. Os sonhos de José são a gota d'água, sabe por quê? Porque ele sugere que os mais velhos se curvariam ao caçula. E isso era uma coisa impensável, né? Nesse sentido que era uma questão complicada aqui. E isso subvertia toda a ordem cultural patriarcal da época. Então o que acontece? José, infelizmente, a gente tem que esclarecer, foi ali naquela idade de 17 anos, irreverente, metido, porque contou sonhos e contou de novo, e houve sim uma grande ingenuidade e falta de sabedoria da sua parte. Então, nessa questão, sendo o favorito do pai ali, né, presenteado com uma túnica de autoridade, José não tinha a maturidade necessária, que também podemos dizer que era típica da juventude, né, dessa idade de 17 anos. Então ele tinha, na verdade, a revelação divina, os sonhos realmente eles eram genuinamente proféticos, mas não tinha aquilo que é importante também, que é a sabedoria
para lidar com tudo isso. Então, José não filtrou o peso das suas palavras num ambiente que já era para lá de hostil. Então foi preciso o quê? Passar por anos na escravidão e prisão, que a gente vai ver depois, para que Deus forjasse o seu caráter, que equilibraria essa revelação com a mansidão e com a prudência. Bom, continuando aqui no que nos pertine por enquanto, né? É o seguinte, que tem a questão dos sonhos proféticos. Então, do versículo 5 até o 11, José tem então 2 sonhos, e com certa ingenuidade típica dessa juventude que nós já falamos, ele compartilha isso, né? E isso intensifica ainda o ódio da família. O primeiro sonho é dessa questão dos feixes. Esses feixes estavam amarrando aí, o pessoal estava amarrando feixes de trigo no campo, né? E aí o feixe de José se ergueu e os feixes dos irmãos se curvaram diante dele. Olha só. E o segundo sonho dos astros, né? O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. A repercussão é que os irmãos odiaram ainda mais por essa, vamos dizer, sugestão de subordinação entre eles. Até mesmo o Jacó, que é seu pai, o repreende inicialmente, questionando ele, a mãe e os irmãos, né, se curvariam a José, mas Jacó guardava essas coisas no coração, vai dizer o versículo 11 ali. E depois nós vamos ver a conspiração ali em Dotã, ou perto de Dotã, no Gênesis 37, dos versículos 12 até o 24. Em que tem uma missão, na qual Jacó, o pai, né, envia José aí, de Hebrom para Siquém, para verificar como é que estão os irmãos e os rebanhos, e um homem informa que eles partiram para Dotã. E aí depois há um complô entre os próprios irmãos, que ao verem José de longe, os irmãos conspiram para matá-lo, ironizando inclusive, né, lá vem o sonhador, versículo 19, e eles planejam jogá-lo numa cisterna e dizer que um animal feroz o devorou. E o Rubem, né, que é o irmão mais velho, ele tenta salvá-lo, né, com a intenção inclusive de resgatá-lo mais tarde, e ele convence os irmãos a não derramarem sangue, mas a apenas jogá-lo ali naquela cisterna seca, né, e a túnica então de José é arrancada, né, e nesse sentido o que acontece é que, né, por uma causalidade, vamos dizer assim, né, no primeiro momento, mas Deus estava por trás disso tudo, e nos versículos 25 a 28, enquanto os irmãos comem, uma caravana passa, eles avistam essa caravana de ismaelitas ou de midianitas, é uma inter-relação entre esses dois povos, vinda de Gileade, aí descendo para o Egito e carregada de especiarias, de bálsamo e mirra. Então, midianitas ou ismaelitas, qual que está certo isso, né? Quando a gente vê essa questão do versículo 28. Quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Isso não é uma contradição. Primeiro fala ali midianitas, depois fala ismaelitas. É que na leitura bíblica, gente, os termos midianitas e ismaelitas, eles eram frequentemente usados de forma intercambiável, quer dizer, dá para trocar um para o outro, para descrever as mesmas caravanas e mercadores nômades ali do deserto da Arábia. Ambos os povos, vamos deixar bem claro aqui, eles eram descendentes de Abraão. Os ismaelitas eram descendentes de Agar, né, Abraão e Agar, e os midianitas eram ali a questão de Quetura, né, através de Quetura. Então, um exemplo, na verdade, desse duplo uso daí da expressão midianita e ismaelita está lá em Juízes à frente, onde os inimigos de Gideão são chamados de midianitas, e alguns versículos depois o texto vai explicar ali que eles tinham argolas de ouro porque eram ismaelitas. Então era uma caravana mista ou uma designação cultural ampla para os mercadores daquela região. Então midianitas e ismaelitas, não tem problema esse intercâmbio de expressões, tá bom? Só para vocês saberem. E depois nós temos a questão da proposta de Judá, em que Judá argumenta que não há vantagem nenhuma em matar o irmão e esconder o sangue. Então ele propõe que seja vendido para os mercadores e acontece a transação. José é vendido por 20 peças de prata e é levado para o Egito. Rubem não está presente nesse momento, né? E quando ele volta, ele se desespera ao ver a cisterna vazia. Por quê? Bom, a Rubem não participou da negociação, a verdade é essa. O texto mostra que Rubem convenceu seus irmãos a jogar José na cisterna e com a intenção secreta, né, de voltar mais tarde para resgatá-lo e devolvê-lo ao pai. A gente vai ver isso no versículo 22. Então, como primogênito que ele era e que tinha caído em desgraça após se deitar ali com Bila, que era concubina do pai, devolver o filho favorito são e salvo seria uma excelente jogada política para tentar reconquistar o favor, né, de Jacó. Então, quando Rubem se ausenta, Judá assume a liderança e propõe a venda. E o desespero de Rubem ao rasgar as vestes, no versículo 29,
mostra que o seu plano, infelizmente, tinha fracassado. Aí nós vemos depois a falsa morte, né, que os irmãos matam um bode, mergulham a túnica de José no sangue e enviam a Jacó, versículos 29 a 36, e aí o desespero de Jacó, que nós vamos perceber que ele reconhece a túnica e conclui que um animal feroz despedaçou José. Olha só que tristeza para um pai, o filho que ele mais amava, né? Ele rasga suas vestes, veste aí pano de saco e chora de modo inconsolável por muitos dias, recusando o consolo de todos os seus filhos e filhas, afirmando que vai descer à sepultura chorando. E aí o novo destino é que no versículo 36, um único versículo, se termina então o capítulo revelando que os midianitas venderam José no Egito a Potifar, que era um oficial do faraó e capitão da guarda. E aí a nossa reflexão teológica então para hoje, nós temos a informação de que esse capítulo, o que ele faz? Ele é um retrato prático da soberania divina operando em meio a todas essas disfunções humanas. O favoritismo paterno, a inveja fraternal, a traição brutal ali, né? Eles não frustram o plano de Deus. Pelo contrário, eles são os exatos elementos que Deus utiliza para posicionar José no Egito, preparando o terreno então para uma futura preservação da vida ali de toda a nação, que é a missão integral e a salvação física e espiritual que vai se revelar mais à frente. Olha só, aí eles não sabem ainda o que vai acontecer. Nós já sabemos, nós temos aqui uma visão bíblica inteira, plena, mas naquele momento, olha só que complicação que estava acontecendo. E aí, vamos pensar então, refletindo especificamente no capítulo de Gênesis 37, o grande ensino para nós hoje, o que é? É que sob a ótica dessa teologia prática, ter uma promessa de Deus nas nossas vidas, gente, não nos isenta dos processos de amadurecimento, nem nos blinda dessas disfunções humanas. José tinha a revelação divina através dos sonhos, mas como a gente viu, faltava o quê? Sabedoria, faltava mansidão para administrar isso num ambiente que ali era extremamente hostil. E por outro lado, o que tinha? Seus irmãos permitiram que uma ofensa mal resolvida germinasse até se transformar num ódio letal. E a lição clara que a gente tira aqui é que aquilo que a gente não trata diante de Deus no secreto, isso pode nos corromper em público. Então a soberania divina, ela sempre vai cumprir os propósitos dela. E a nossa imaturidade ou falta de perdão é que determinam quanta dor nós causaremos não só aos outros, mas a nós mesmos ao longo do caminho. Então um desafio pessoal para nós o que é? Examinar o próprio coração e as relações que a gente tem ao redor. Se alguém contra nós está alimentando um ressentimento silencioso que precisa ser levado imediatamente para o tempo de oração, antes que vire, né, uma conspiração, ou então alguma bênção, posição ou túnica que a gente está ostentando de uma maneira, vamos dizer assim, inadvertida, ferindo de repente aquelas pessoas que estão à nossa volta, às vezes a gente corre o risco de ser mal interpretado. Então existe toda essa questão que nós precisamos ter essa sabedoria. E o convite de hoje o que é pedir que o Espírito Santo arranque qualquer raiz de inveja ou de orgulho, forjando em nós o caráter necessário para que nós sustentemos as promessas de Deus sem precisar jogar ninguém em uma cisterna emocional. Espero que você tenha gostado, né? Que você reflita sobre isso, essa linda história. Tem mais ainda para frente, eu conto com você nos próximos Café com Justiça. Deus abençoe, a paz, valeu!